Então vamos lá? Hoje a gente dá início ao estudo das funções orgânicas dentro da química orgânica. A função orgânica mais simples, no caso, vai ser um hidrocarboneto. Vou ficar mais pequenininho aqui para vocês conseguirem entender o que eu estou mostrando aqui. A principal fonte dos hidrocarbonetos é o petróleo. E lá dentro do petróleo tem uma mistura de hidrocarbonetos. Por exemplo, a gasolina vem do petróleo. E a gente chama a gasolina de um combustível não renovável. Na química ambiental, o que a gente chama de um combustível não renovável? É um combustível que eu não consigo produzir com eficiência em um curto período de tempo. Então o petróleo, para ser produzido, ele tem que ser colocado em uma situação que é embaixo da terra e demora muito tempo, às vezes milhões de anos, para ser formado o petróleo. Então a gente, no caso, é um recurso escasso, porque a gente vai ter somente por um período de tempo e depois, para a gente ter petróleo de novo, a gente tem que esperar um longo período. Por isso que é chamado de combustível não renovável. Diferente de outros combustíveis como o etanol, o biodiesel, e a gente vai ver isso aí bem mais para frente, tá? Então, principal fonte dos hidrocarbonetos, no caso, é o petróleo. Beleza. Um hidrocarboneto, ele não possui um grupo funcional. Saião, o que é um grupo funcional? Grupo funcional é uma parte da cadeia carbônica que eu identifico ali e falo, putz, esse cara aqui é uma determinada função orgânica. Isso só vai acontecer quando eu tenho oxigênio, nitrogênio, enxofre, heteroátomos, caras diferentes de carbono e hidrogênio. Se eu tiver apenas carbono e hidrogênio, no caso aqui que a gente está analisando um hidrocarboneto, então a gente está falando de carbono e hidrogênio, a gente não vai ter um grupo funcional específico. Então, se a gente for analisar, por exemplo, essa estrutura aqui, só tem carbono e hidrogênio, então ele vai ser classificado como sendo um hidrocarboneto, pertencente a essa função orgânica. Perfeito? Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui dentro das classificações, né, como é que a gente olha para cada um dos hidrocarbonetos. Primeiramente, a gente tem aqui os alcanos, ou também chamados de parafínicos. Eles são formados apenas por ligações simples, e aqui eu tenho, no caso, presta bastante atenção, ligações simples, de alcano. Beleza? Lembre disso, tá? Eu tenho inicialmente aqui esse cara que é o metano. O metano, galera, ele é um grande agravador do efeito estufa. A gente vê isso muito na questão da pecuária, né? A produção de gado em larga escala, isso faz com que tenha muita produção de metano e esse metano agrava o efeito estufa. Perfeito? Outra situação, outro composto aqui, no caso o metano, ele só tem um carbono e é o meu alcano mais simples. Eu tenho aqui do lado também o isooctano. Galera, o isooctano é o principal componente da gasolina. E aí, esse isooctano é onde a gente mede o índice de octanagem da gasolina, que basicamente indica a resistência que um determinado combustível tem à combustão. Perfeito? E aí, no caso, esse isooctano é obtido a partir do petróleo, e que nem eu disse, é uma parte, né? Esse isooctano vai ser um combustível, então, não renovável. Eu preciso de um longo período de tempo para conseguir obter isooctano. E uma coisa aqui importante é que se a gente for parar para analisar, o metano ele tem um carbono e 4 hidrogênios. Quando a gente vai olhar os alcanos, a gente sempre vai analisar o seguinte, que a fórmula geral, ou seja, a fórmula molecular dele, sempre vai ser dessa forma. CnH2n mais 2. Saião, como assim? Quantos carbonos tem aqui do metano? Um carbono. Então, se tem um carbono, ficaria C1, 2 vezes 1 mais 2. 2 vezes 1 dá 2, mais 2, 4. Então tem 4 hidrogênios. Conferimos aqui. Vamos analisar agora o isooctano. O isooctano, se a gente for olhar os carbonos aqui, eu tenho um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha como é que vai facilitar demais pra gente. Quantos carbonos eu tenho aqui? 8. Então vai ser C8. Aí agora é o seguinte, 2 vezes 8 dá 16, mais 2 vai dar 18. Então, analisando o hidrocarboneto, a gente consegue descobrir a fórmula geral, fórmula molecular dele, muito fácil. É só a gente olhar aqui a quantidade de carbonos e já a gente deduz a quantidade de hidrogênios a partir dessa fórmula aqui, CnH2n mais 2. Agora vamos lá para os alcenos, ou então também chamados de olefínicos.
Os alcenos, eles são formados por ligação dupla. Grave isso aqui bastante, ó. Beleza? E esse aqui é o alceno mais simples, com 2 carbonos, e entre esses carbonos tem uma ligação dupla. O nome desse alceno aqui é o eteno, ou também chamado de etileno. Ele é um hormônio de plantas, né? Uma planta, quando ela quer amadurecer um determinado fruto, ela começa a liberar etileno. É por isso que a gente pega, por exemplo, um mamão, quando está verde, e envolve jornal nesse mamão. Porque o etileno, né, o eteno, que é um gás, na hora que ele vai sendo liberado, ele vai ficar parcialmente contido ali naquela superfície da fruta e vai fazer com que ela amadureça mais rápido. Outro exemplo também é o aumento da temperatura. Quando você vai lá no mercado, compra banana verde, coloca dentro do carro, o carro está quente. Isso vai fazer com que a banana que estava dentro de uma sacola lá comece a liberar eteno, está no ambiente quente, então estimula a produção de eteno, e aí a gente vai ver que quando chega em casa, essa banana está um pouco mais madura do que quando estava no mercado. Óbvio, se o carro estiver bastante quente, beleza? E quando a gente vai analisar aqui, ó, a fórmula geral de um alceno vai ser sempre CnH2n. Vamos conferir aqui, ó, 2 carbonos e a quantidade de hidrogênio sempre vai ser o dobro. Então tem 2 carbonos aqui e 4 hidrogênios. Então a fórmula desse eteno aqui seria C2H4. Perfeito? Isso vale também se eu for pegar uma estrutura maior, tá? Agora os alcinos. Quando a gente vai analisar os alcinos, a gente tem que pensar que os alcinos esse cara aqui tem ligação tripla, beleza? E eu quero que a gente analise aqui o seguinte, ó. Tripla. A de alcano, ligação simples. E de alceno, ligação dupla. I de alcino, ligação tripla. Então repara, A primeira vogal do alfabeto, então ligação simples. E segunda vogal do alfabeto, então ligação dupla. E terceira vogal do alfabeto, ligação tripla. Dessa forma a gente consegue ter uma noção melhor, beleza? E dentro dos alcinos aqui, a gente tem esse aqui que é o alcino mais simples, que é o etino. Ou também pode ser chamado de acetileno, perfeito? Ele é muito utilizado em maçaricos. Então na hora de fazer lá um maçarico, aquela chama bem forte, é utilizado um galãozinho de acetileno ou etino ali. E no caso, a fórmula geral de um alcino vai ser CnH2n menos 2. Então repara, toda vez que eu começo a acrescentar ligações duplas, eu vou tirando 2 hidrogênios. Aqui tinha 2n mais 2, aí eu retirei e ficou só 2n. Retiro mais 2, fica 2n menos 2. Perfeito? Vamos conferir aqui, ó. Tem 2 carbonos aqui. Se tem 2 carbonos, vai ser escrito C2. São 2 vezes 2, aqui ó, 2 vezes 2, então dá 4. Menos 2 vai dar 2, então vai ser C2H2. Essa é a fórmula molecular de um alcino. Lembrando que ó, os alcanos são chamados de parafínicos, alcenos de olefínicos e alcinos de acetilênicos. E olha, ó, acetilênicos justamente por causa do acetileno aqui, ó, que é o elemento mais simples, tá? O meu alcino mais simples. Eu posso também ter outras classificações, essas 3 são as principais. Eu vou dar outros 2 exemplos aqui, ó. Quando a gente tem um dieno, por exemplo, um dieno é quando eu tenho de 2, né? 2 ligações duplas. Então, 2 duplas. Se eu tivesse 2 triplas, seria um diino. Se eu tivesse 3 duplas, seria um trieno. E assim vai indo. Uma coisa que eu quero que a gente coloque aqui, ó, é que quando a gente está olhando para um alcadieno, como tem 2 ligações duplas, ou seja, 2 ligações pi, seria mais ou menos a mesma lógica, né, da fórmula geral de um alcino. Então, a fórmula geral seria CnH2n menos 2. Então, se a gente for analisar, ó, esses 3 aqui são isômeros, ou seja, tem a mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes. Se a gente for olhar aqui a quantidade de carbonos que tem neles, a gente pode ver aqui ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Opa, 5 carbonos. Então a gente vai fazer aqui, ó, C5, H, 2 vezes 5 dá 10, menos 2 vai dar 8. Confiram aí, quantos hidrogênios tem nessas 3 estruturas aqui? Todas elas têm 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
E a gente pode ainda classificar em relação a onde estão essas ligações duplas, a posição das ligações duplas. Eu tenho ligação dupla entre esses carbonos e entre esses dois. Tá juntinho um do outro, ó. Então as ligações seriam chamadas de condensadas, juntinhas. Lembrando ainda que esse carbono aqui, pelo fato de ser sp, essa geometria seria linear, né? Então esse carbono teria que estar escrito aqui assim, tá? Beleza. Esse cara aqui agora, ó, eu tenho, ó, aqui em cima as duas ligações duplas juntinhas, aqui eu tenho as ligações duplas bem separadas, então as ligações vão ser isoladas, beleza? Então se estiver juntinho, condensado, se estiver separadão, isolado. E se ela estiver alternada assim, ó, dupla, simples, aí eu vou chamar essa ligação dupla de ligação conjugada, perfeito? Eu tenho ainda os cicloalcanos, AN de ligação simples. E quando eu vou analisar aqui cicloalcano, quer dizer que a cadeia desse cara aqui vai ser uma cadeia fechada. Então eu posso ter essa cadeia aqui, ó, fechada, com 3 carbonos. Eu posso ter essa cadeia fechada aqui com 4 carbonos, cadeia fechada com 5 carbonos, cadeia fechada com 6 carbonos. Cada uma vai ter uma estrutura basicamente diferente, tá? Uma coisa que eu quero só que vocês peguem bastante é que quanto mais próximo que eu tenho dessa estrutura aqui, maior seria a minha tensão angular. Por que tensão angular? Todos esses carbonos são sp3. E um carbono do tipo sp3, ele tem ângulo de ligação aproximadamente 109 graus. E se a gente for lembrar lá de geometria, né, da parte de matemática, a gente lembra que esse ângulo aqui, ó, tem 60 graus, porque é um triângulo equilátero. Então de 60 graus para 109 está muito distante o valor. Então ele vai ter uma tensão angular muito grande, isso faz com que esse cara seja mais instável do que as outras cadeias. E como ele é um cicloalcano, ele tem uma cadeia fechada, a fórmula geral dele vai ser parecida com um de um alceno. CnH2n. Vamos conferir aqui, ó, desse carbono aqui, dessa estrutura aqui que tem 4 carbonos. Olhando aqui, ó, eu tenho 4 carbonos, então vai ser C4. E eu tenho 2 hidrogênios aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, ó. Seria 8, né? Então vamos aqui, ó, 4 e a quantidade de hidrogênios é o dobro. Então C4H8. Pronto. Perfeito. Galera, então com isso a gente consegue ver que os hidrocarbonetos eles têm uma certa classificação e basicamente o que a gente precisa muito saber dos hidrocarbonetos é que a principal fonte é o petróleo e essa noção de alceno, alcino, alcano, porque isso vai ajudar muito a gente em termos de nomenclatura, beleza? Então é isso para a aula de hoje, gente. Um beijo, um cheiro, falou!